A paz do Senhor, irmãos, nós estamos iniciando esta semana a nossa meditação, nosso tempo de meditação, pedindo a Deus a graça dele, a unção e a revelação dele sobre os nossos corações. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 16, verso 13 até o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até o verso 20 eu li. Muito bem, irmãos. É interessante este texto ele começa com uma indagação de Jesus sobre quem diz o povo ser o Filho do Homem. Irmãos, as pessoas, elas estão sempre baseando o seu andar, a sua vida em concepções, em entendimentos, né? Muitos procuram os filósofos, procuram os mestres do nosso século para afirmarem a sua vida, em algo que lhes dê sentido, que lhes dê razão para viver. As pessoas estão buscando sempre, muitos sábios do nosso tempo para compreenderem a vida, para compreenderem o porquê de existirem, o porquê de estarem aqui. E Jesus, sabendo que o homem é assim, ele indaga os seus discípulos o que o povo diz ser o Filho do Homem. Isso é muito importante, irmãos, nós entendermos, compreendermos, porque o nosso século é um século de secularismo, um século de incredulidade, um século de religiosidade, mas os homens se acham perdidos muitas vezes, nas suas indagações, na sua forma de ver o mundo, e por isso nós estamos chegando a tempos de desilusão, de depressão, de inconformidade e tempos em que as pessoas estão se sentindo cada vez mais perdidas, cada vez mais desiludidas com a vida, com as coisas como elas são. Nós vivemos revoltas, nós vivemos manifestações de todos os tipos, nós vivemos guerras, nós vivemos um tempo de profunda perturbação no coração humano, um tempo também onde muita gente é incrédula, um tempo de ateísmo. Nós vivemos tempos bem difíceis e nós precisamos ter respostas. Nós precisamos, como cristãos, dar razão da nossa fé e batalhar pela nossa fé. O que Cristo faz aqui aos seus discípulos, que ele está ensinando, é perguntar: olha, o que vocês têm ouvido? Olha, há muitas ideias correntes no mundo a respeito de Cristo. E naquele tempo não era diferente. Os homens começavam a pensar, a refletir: quem é este que está falando tantas coisas? Quem é este que está fazendo alguns milagres? Quem é esta pessoa que está mexendo com a sociedade? E
muitos naquele tempo ali em Jerusalém, em Israel, estavam comparando Jesus com outras pessoas. Estavam dizendo, olha, ele deve ser João Batista, ele deve ter reencarnado, né? A ideia era essa, de reencarnação, talvez, ou de manifestação de um dos profetas antigos, como Elias, e outros dizem Jeremias, e outros ainda diziam algum dos profetas. Haviam várias ideias a respeito de quem seria Jesus, que ele seria ou uma reencarnação, ou alguém que veio no espírito de Elias, ou no espírito deste ou daquele, ou que era um profeta, né? Ou um grande mestre. Assim as pessoas iam fazendo as suas conjecturas, iam formando o seu pensamento a respeito de quem era Cristo. Mas, irmãos, Jesus Cristo ele não é conhecido pelo pensamento humano. O pensamento humano é incapaz de entender quem era Cristo. É incapaz, realmente por si só, de chegar à conclusão correta sobre quem é Cristo. E essa conclusão é muito importante, irmãos, para que nós não venhamos a viver uma fé vazia, uma fé sem o sentido correto de quem é Cristo. Nós só podemos entender quem é Cristo a partir de uma revelação de Deus aos nossos corações. Nós precisamos dessa revelação. Nós precisamos compreender a Cristo não a partir do falar de homens somente, mas de uma experiência com Cristo, de uma experiência com Deus, de uma experiência pessoal, né? Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque há muita falácia, há muita coisa errada neste mundo, há muita gente que está perdida nos seus pensamentos, no seu próprio entendimento ou no seu próprio espiritualismo. Há muitas pessoas que estão se perdendo. Como ontem foi falado a respeito daquele pastor, né, que ressuscitou, e eu fui olhar o testemunho dele, já tinha visto uma parte desse testemunho, mas ontem, logo após a mensagem, nós fomos verificar, pastor Daniel, lá da Nigéria, né? Realmente é impressionante o seu testemunho, e no seu testemunho, o segundo pastor, até o José Elísio disse, né? Ele é levado ao céu, ele morre por 3 dias, né? Ele fica ali, teve um acidente, morreu, por 2 dias talvez ele ficou morto, e teve atestado de óbito e tudo mais, estava para ser enterrado, mas a sua esposa teve uma revelação de Deus, e ela creu naquela revelação que o seu marido iria ressuscitar. É interessante, irmãos, mas aquele homem ele é levado ao céu e depois é levado ao inferno. E o inferno é algo que não se fala hoje, é algo que não se pode pronunciar. Não, inferno, onde já se viu? Um Deus mau, um Deus que vai castigar. O inferno não foi criado para os homens, mas foi criado para o diabo e seus anjos. Vai para o inferno quem quer, né? Quem segue a estes seres malignos, né? Quem rejeita a revelação do Cristo, do Salvador, daquele que perdoa, daquele que transforma e daquele que nos ensina na sua palavra qual o caminho da verdade e da vida. Irmãos, nós temos que voltar realmente à pregação do Evangelho puro, do Evangelho que Cristo nos revelou, do Evangelho que nos leva à eternidade, que nos leva a pensar sobre as coisas do alto e não as coisas terrenas, o Evangelho que nos fala dos tesouros eternos e não dos tesouros terrestres. Nós precisamos voltar a esta mensagem que foi deixada de lado pela Igreja Europeia, né? Essa mensagem que foi deixada de lado por aqueles que se detiveram somente na capacidade e na inteligência humana. Os teólogos ingleses, os teólogos alemães, os teólogos holandeses, os teólogos americanos, muitos deles se perderam na sua fé e a Igreja Europeia se perdeu na sua vida cristã com secularismo. Eu recebi hoje um texto, né,
falando a respeito do secularismo, e diz aqui sobre esse, eu vou ler esse texto, uma parte dele. A secularização na Europa aconteceu ao longo de mais de 200 anos. O que começou com o jogo de salão dos filósofos agora se tornou o motor ideológico da sociedade. De onde surgiu essa ideologia secular? Dos filósofos. De onde surgiu esse movimento de secularização? Das universidades. Onde está a fonte de todo esse mal ainda hoje? Ainda vem das universidades. Essa tem sido a cultura da maioria dos professores e estudantes universitários. Diferentemente de todas as gerações passadas, são os jovens universitários os mais secularistas e influenciadores de secularização da sociedade de todos os tempos, nos 4 cantos. Os que menos acreditam em Deus, os que mais fazem evaporar a religião. Se você, missionário, quer avivar todo um continente secular para Cristo, terá que servir pesado entre os universitários. No que acreditam os secularistas? Liberdade moral. Ninguém ou nada é dono absoluto de uma moral. Tolerância, tudo se pode. Não há pecado. Pluralismo. Pluralismo. Conviva com o diferente. Não ouse mudar alguém. Não faça proselitismo. Em outras palavras, a cosmovisão dos milênios é completamente oposta à nossa cosmovisão cristã. Na Europa, ser moderno é abandonar Deus. Cristianismo é do passado, algo que não deu certo. É interessante isso, irmãos. E o texto continua aqui falando sobre isso, que antes do iluminismo era impossível desacreditar em Deus. Depois do iluminismo, tornou-se possível desacreditar em Deus. E agora, anos mais tarde, a sociedade europeia vê como impossível de acreditar em Deus. Veja só, irmãos, esses são os passos, são os passos que a sociedade europeia deu para longe de Deus. Ela foi chegando a conclusões erradas a respeito de Cristo, negando o seu poder, negando os seus milagres, negando a sua pregação para a vida eterna e trazendo uma pregação simplesmente para o hoje, somente para uma ação social, onde as pessoas devem ajudar uns aos outros e deixando o Cristo, Filho de Deus, de lado. Mas a palavra de Cristo diz assim a Pedro, quando Pedro tem essa revelação, ele diz, olha, isso não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E depois ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Irmãos, a igreja de Cristo, ela vive em um ambiente de luta, de batalha. Ela não pode se eximir ou deixar de viver aquilo que a Bíblia diz a respeito da sua natureza. A sua natureza é de batalha contra o inferno. E o inferno ele tem várias maneiras de agir. O inferno ele tem várias maneiras de se expressar. Às vezes não é somente com a questão demoníaca, irmãos, mas o inferno ele se manifesta de outras maneiras também. Ele se manifesta através das universidades. Ele se manifesta através dos filósofos. Eu acabei de completar a minha pós-graduação em filosofia e estive ali estudando alguns pensamentos. Há muita coisa que nós precisamos de entender, mas o nosso tempo, irmãos, hoje, ele vive baseado nas filosofias do iluminismo e pós-iluminismo. O nosso tempo está baseado em conceitos humanos, humanistas, e em conceitos que estão levando os homens cada vez mais para longe de Deus. Nós, como igreja, precisamos lutar com razão, mas principalmente pela fé e em favor da fé. Lá em Judas, diz assim, amados, na epístola de Judas, verso 3, só tem um capítulo, diz assim, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco,
exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele está falando aqui sobre batalharmos diligentemente pela fé que uma vez nos foi dada. Batalharmos constantemente. Irmãos, nós como igreja precisamos entrar na batalha e não ficarmos olhando de longe, né? Olhando como se os outros pudessem batalhar por nós. Não, o Senhor Jesus diz que nós que somos igreja precisamos batalhar pela fé, precisamos orar, precisamos nos posicionar, precisamos pregar a palavra, precisamos falar a verdade, precisamos de viver a verdade de Cristo, precisamos falar aos corações, precisamos amar aos homens, precisamos nos colocar contra o reino das trevas, precisamos nos posicionar com relação a tudo aquilo que está acontecendo no mundo, que está levando as pessoas a perder a sua fé, está levando as pessoas à morte, está levando as pessoas ao suicídio. Irmãos, nós precisamos como igreja nos posicionar. A igreja precisa ser viva, a igreja precisa ser atuante, a igreja precisa ser uma igreja de fé, uma igreja que vai contra as hostes malignas, uma igreja que vai contra todas as ações malignas na vida do homem para matá-lo, para destruí-lo, para roubá-lo, para tirá-lo da fé cristã, da fé verdadeira em Cristo, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida. A igreja cristã, nós precisamos nos posicionar, irmãos, e deixar de lado somente assistir cultos. Eu vou assistir isso, vou assistir aquilo. Cristão não é assistente de nada, cristão é participante de uma vida de fé. Eu quero convidar você, nesta manhã, a tomar uma posição diligente a favor da fé, a fazer o melhor pela fé, a proclamar a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, mas não somente isso, a viver a fé de Jesus, em Jesus, para a glória de Deus. Ser uma testemunha fiel de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E assim, certamente, as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja de Cristo, porque ele já disse isso e isso há de se confirmar. E nós estamos aí firmes e fortes na fé em Cristo Jesus. Permaneça assim. Nós vamos orar. Feche os teus olhos, coloque a tua vida diante de Deus e peça ao Senhor que esteja te ajudando a viver esta fé em Cristo Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, a vida dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja, ó Pai, levantando a tua igreja com poder e autoridade em Cristo Jesus para vencer, Senhor, esta batalha que já está certamente ganha através de Cristo, mas que nós precisamos fazer e manifestar esta fé no nosso tempo, na nossa geração, para que a tua palavra continue firme, para que o nome de Cristo seja exaltado e muitas vidas cheguem ao conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a tua igreja prevaleça, Senhor, nesta geração, Senhor. Que a tua igreja continue firme, que nós possamos influenciar jovens, ó Pai, adolescentes, pela fé, pela vida de fé e de amor que nós podemos ter, Senhor Deus, para a glória do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus. É isto que nós oramos e clamamos ao Senhor em nome de Jesus para a glória do teu nome. É que oramos e pedimos essa bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que aqui no Brasil nós possamos viver esta fé
firmes em Cristo Jesus, no amor de Deus, para a glória de Deus. Seja fiel a Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz.